Uma coisa que não se pode negar é que o John Byrne tem uma legião de fãs. E a galera que é fã do John Byrne não brinca de ser fã dele, não. Gostam de verdade do autor. Mas o bem da verdade é que, enquanto roteirista, nem sempre o John Byrne acertou. E mesmo que você de repente fique meio bravo comigo porque eu estou falando isso, é a mais pura verdade. E hoje eu quero falar de um desses momentos em que o John Byrne não acertou, não. Ou seja, aquele dia em que o John Byrne pisou feio na bola com uma história do Superman. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma pisada feia de bola que o John Byrne deu numa história do Homem de Aço. A história em questão que eu quero conversar com vocês foi publicada recentemente na edição de número 12 da saga do Superman. O que a gente precisa entender, ou o que a gente precisa relembrar, né, melhor dizendo, quando a gente trata desse momento específico do universo DC. A gente sabe que o John Byrne foi o cara responsável pela reformulação do Superman, uma vez que quando terminou Crise nas Infinitas Terras, o objetivo da DC era fazer um reboot e, digamos assim, colocar em ordem, né, o universo DC. Mas a DC sempre teve um problema com reboot. Qual o problema? De não fazer reboot. Faz reboot pontual. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão rebootar o Superman, a Mulher Maravilha e por aí adiante. Mas não rebuta o Batman, não rebuta a Liga da Justiça e aí vai tendo a legião dos super-heróis. Isso vai gerar problemas depois porque a cronologia vai virar um enrosco só por essas questões de não fazer o reboot do jeito que deve fazer. Coisa que aconteceu de novo, né, nos 952. Vamos fazer um reboot, mas não faz de tudo, aí segura o Batman e o Lanterna Verde por causa da fase que estava passando e também dá todo um rolo em torno disso e acaba nunca ficando bem feito essas coisas. E no caso do John Byrne, por exemplo, o John Byrne, quando ele reformula o Superman, não tem mais sobreviventes de Krypton, não tem Fortaleza da Solidão, não tem Superboy, não tem Supergirl, não tem Krypton, não tem nada disso. Tem o Superman e pronto, e um Superman com poderes assim mais limitados, né? Ele não é tão poderoso quanto era, por exemplo, o Superman pré-crise. E diante dessas coisas todas, o John Byrne, num determinado momento, acaba trazendo o Superboy para uma das histórias e depois à medida com que ele vai desenvolvendo essas histórias, a gente vê também o surgimento da Supergirl. Mas o que está acontecendo? Porque a gente sabe que o Superboy que aparece nas histórias do John Byrne, ele vai fazer parte de uma realidade onde o Senhor do Tempo, né, voltou no passado e fez uma espécie de recorte na realidade e dessa porção que ele tirou da realidade, ele manteve Krypton e a Terra e foi criando o universo a partir desses dois universos que sobraram. Então ali tinha o Superboy e tudo mais, e consequentemente Zona Fantasma, o Zod e os seus generais, e por aí adiante. Mas no universo lá do Superman, do John Byrne, não tinha. E a Supergirl, que aqui é a Lana Lang, ela acaba indo na busca do Superman para ele poder voltar lá para esse universo que outrora veio também o Superboy, para poder dar uma força para eles diante de uma situação bastante complicada, porque a Terra está toda destruída naquela realidade, justamente por conta do Zod. E por quê? Porque o Zod foi retirado pelo Luthor da Terra da Zona Fantasma e o Zod assumiu o poder do mundo e acabou arrebentando com tudo. E o Superman precisa ajudá-los a fazer alguma coisa. E diante de todo o desenvolvimento da história, descobre-se que há a Kryptonita Dourada e por meio da Kryptonita Dourada dá para anular os poderes kryptonianos do Zod e por aí adiante. E quando ele usa desses poderes, né, dessa Kryptonita, eles acabam ficando sem poderes e ele sobrepuja, né, os seus algozes por quanto dessa condição. Também é descoberto dentro da narrativa que o Luthor não quis usar
dessa Kryptonita, embora ele pudesse, para impedir o avanço do Zod. Ele não quis fazer isso por causa do seu ego, por conta de uma série de coisas que na verdade são injustificáveis, porque se você está vendo o mundo ser destruído e tem um meio de parar aquilo e você não para, você vai querer caçar caminhos que não vão dar certo, não faz nem parte da inteligência do próprio Luthor dentro dessas questões todas. E aqui a gente vai vendo o Byrne trabalhando dessa forma até chegar um momento em que o Zod vai falar para ele, embora a gente esteja sem poder, embora a gente esteja conseguindo fazer absolutamente nada, eu vou falar uma coisa para você, eu vou dar um jeito de escapar daqui, vou dar um jeito de recuperar os poderes, nós vamos lá para sua realidade, nós vamos arrebentar com tudo lá. E o Superman, como só sobrou ele e os kryptonianos, ele faz uso de uma kryptonita verde para matar o Zod e os seus companheiros, né? Porquanto que, uma vez que a justificativa do Superman, né? Uma vez que só sobrou ele ali junto com eles naquela realidade, cabe a ele a tarefa de ser o júri e o executor, também o juiz e o executor, para resolver aquela circunstância e pôr fim naquilo ali, embora aquilo lhe doesse muito no coração. E quando a gente vai olhando essas coisas todas, a gente vê que o Byrne erra feio, né, na história. Por quê? Porque, em primeiro lugar, não precisava da história. Tá? O Byrne poderia ter feito um monte de coisa e nunca ter contado essa história. Essa é a primeira coisa. A primeira coisa. E, na minha opinião, os editores da DC na época também não tinham nada que ter deixado o Byrne ter contado essa história, porque é uma história tudo errada. Essa é a primeira questão. A segunda questão é engolir que o Luthor não quis usar da Kryptonita dourada só por causa do ego dele. Que é isso, é o homem mais inteligente do mundo. Você acha mesmo que ele não daria um jeito de fazer aquilo? É claro que ele daria um jeito de fazer aquilo, dentro daquele contexto dele, dentro daquela situação dele e tudo mais. E de todas as suas capacidades, é claro que ele teria usado aquilo lá, porque eu vou deixar o mundo acabar, é o meu mundo, é o meu planeta, e não é um Luthor vilão ainda, a gente sabe? Então você suplanta o ego e vai lá fazer o que você precisa. Mas ele se recusou a fazer, então também não dá, ou seja, dava para ter prendido o Zod, enviado ele para a Zona Fantasma, e acabou a história também ali. E quando o Superman acaba derrotando eles, e ele não pode enviá-los para a Zona Fantasma, porque ele não sabe reconstruir o aparelho que seria capaz de reenviá-los para a Zona Fantasma, porque está tudo destruído, quando ele toma a atitude de matar o Zod e os seus companheiros, o que o Superman está fazendo? Assassinato, sabe? Então, tipo assim, João, o Superman não mataria? O Superman, se precisasse matar, tá? Antes de mais nada, tá? Se o Superman precisasse matar, é porque numa situação X específica, o único recurso possível existente naquela situação, seja lá qual fosse e tudo mais, era o único recurso do único recurso, porque era uma situação onde, sei lá, o Superman está defendendo a própria vida, ou o Superman está numa situação onde pessoas vão morrer, ou ele faz aquilo ou ele faz aquilo. Vamos imaginar que fosse possível um contexto assim. Tá? E eu sei que vai ter gente para mim que vai falar assim, não, João, o Superman não mataria, o Superman ia caçar outro jeito, ele sempre vai caçar um outro caminho porque o Superman não mata. Ok, é uma argumentação que eu não vou nem discutir. O que eu estou dizendo é que se eu vou, como roteirista, colocar o Superman fazendo uma coisa assim, eu preciso colocar o Superman numa situação em que, de fato, aquilo é realmente necessário, porque não tem cabimento o Superman cometer assassinato. Porque é assassinato. Mas por quê? Porque os caras não tem como dominar. Aliás, não precisava nem ter usado aquela Kryptonita verde, né? Porque os caras não têm mais poder, ele podia ter quebrado o pescoço dos caras, então acabou, sabe? Mas então vamos usar a Kryptonita verde e eu vou matar eles. Não precisa, sabe? Por quê? Porque é assassinato. Mantivesse os caras presos lá, voltasse lá de vez em quando para dar uma olhada em como está a situação e tudo mais. E do jeito que aquilo lá estava, eles nunca conseguiriam também achar um caminho para ir lá para a realidade do Superman, destruir a Terra e tudo mais. E no mais também, na Terra tem Kryptonita verde e daria para parar o Zod e por aí adiante. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que poderia ter 1.500 argumentos para o Superman detê-los e, consequentemente, não precisa fazer o que fez. O Byrne, ele pisa na bola porque ele faz, literalmente, o Superman cometer assassinato na história. E uma vez que ele faz o Superman cometer assassinato na história, ele erra e erra feio com o Superman.
porque não se trata do Superman ter feito algo que realmente fosse necessário, não se trata do Superman ter que tomar uma atitude que não lhe coubesse uma outra alternativa, porque ele tinha 1.500 alternativas ali, e sim, o Superman acaba cometendo assassinato, e a culpa é do Byrne, porque o Byrne pisou na bola, e a culpa também é dos editores da DC, que deixaram ele fazer esse tipo de coisa. Tanto é que anos depois, né, esse momento foi apagado da cronologia do Superman, e é como se o Superman nunca tivesse feito aquilo. Por quê? Porque não dá para sustentar uma condição dessa. Ah, João, mas o Superman depois ficou tão mal com isso, que veio o arco do exílio. Tranquilo, veio o arco do exílio, e que é muito elogiado e tudo mais, mas a questão não é essa. A questão é, o Superman tomou uma atitude que era desnecessária, e sendo ele o Superman, ele sabe, a gente sabe que não é um recurso que ele usaria numa circunstância daquela. Então, o Byrne pisa na bola nesse roteiro, especificamente, reduzindo muito aquilo que é realmente o Superman e o símbolo que carrega consigo como o símbolo maior dos super-heróis, na minha opinião, tanto da Marvel quanto da DC, justamente porque ele é o super-herói, de certa maneira, por que não dizer, dos super-heróis, né? E o maior exemplo de todos, o maior símbolo de todos, e isso tudo não pode ser tratado de uma forma leviana, e de certa forma foi isso que o Byrne fez quando fez ele assassinar o Zod e seus companheiros. Não sei se você concorda comigo, não sei se você comunga, né, da mesma opinião que eu, mas eu acho que o Byrne pisou na bola e ele poderia ter caçado outros caminhos para resolver a história. Aliás, um dos caminhos é nunca ter contado essa história, que ficava muito melhor. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo para se inscrever no canal e também dar aquela força para a gente chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. E também curta o vídeo, que curtindo o vídeo, vocês dão uma força muito grande aí para o canal ser divulgado dentro do próprio YouTube. E também quero deixar na tela o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força, pelo apoio de todos vocês. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.